Bom, vamos agora na live, neste dia 11 de abril, nos capítulos 16, os capítulos 17, 18 e 19 de Primeiro Reis. Bom, capítulos 17, 18 e 19 de Primeiro Reis, neste 11 de abril. Que diz assim: Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Olha só, a segurança do profeta Elias, falando para Acabe, disse: perante cuja a face estou. Ele disse: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Por que ele disse isso? Porque Acabe não estava diante da face do Senhor. Ninguém ali estava diante da face do Senhor. A não ser alguns profetas que eles se esconderam nas cavernas, esses estavam. Então ali era uma disputa de quem estava diante de Deus e de quem não estava, em questão de autoridade, ou seja, de rei. Rei Acabe não estava diante do Senhor. O profeta Elias estava. A autoridade maior ali era o rei, né? Porém, Acabe não foi ungido rei por Deus. Por isso, Deus levantou o profeta Elias para levar a mensagem a Acabe para ver se ele se arrependesse. Entendeu? Então aqui ele diz: perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho. Olha só a ousadia de Elias e a segurança diante desse Deus que ele serve, que diz assim: nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha só, a autoridade que Elias tinha de decretar. Ele não decretou: em nome do Senhor, eu digo a você, rei Acabe, que Deus me enviou falar para você assim, que durante nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a palavra do Senhor. Não. Elias não fez isso. Elias ele tinha uma fé tão grande e ele estava perante a face de Deus, que era para o rei Acabe estar e não estava. Mas o profeta estava, ele tem a ousadia de dizer na sua segurança, andando com Deus, segundo a minha palavra. Entendeu? Então, quando nós andamos com Deus, temos autoridade de decretar palavras para salvar, para curar, para libertar, para Deus fazer maravilhas. Porque temos essa autoridade dada por Deus, por Cristo, por meio do Espírito Santo. Você só vai alcançar todo êxito diante do Senhor, se você tiver o Espírito Santo. Amém? As pessoas hoje estão pesquisando o crescimento dos evangélicos no Brasil, que há muitas igrejas, há muitos crentes. Glória a Deus, que o sistema está se curvando diante daqueles que servem o Senhor. E o Senhor está separando, fazendo a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Porque aqueles que servem a Deus estão crescendo em massa, aqueles que não servem estão se desdenhando, estão morrendo dos seus pecados e suas iniquidades. Aleluia. Versículo 3, 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos
que traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Esse foi o sinal que Deus deu para ele quando se secou. E Elias vai e volta para a cidade, porque ali é onde ele vai fazer maravilhas, conforme a palavra que ele deu. Então vamos destacar aqui, antes da gente ler o versículo 8, que vai falar da viúva de Serepita. Diz assim, ó, fala aqui de Elias, ver se eu consigo enxergar. Vou pegar aqui, sabe? Aqui não, a internet tá com a lamparina ainda fraca, mas dá para ver. Elias foi profeta do reino do norte, nos reinados de Acabe e do seu filho Acasias. O nome Elias, que significa o Senhor é meu Deus, fala da convicção inabalável que destacou esse profeta. Os fatos principais da sua visão acham-se, tem a referência aqui, ponto 1. A vida de Elias girou em torno do conflito entre religião do Senhor e a religião de Baal. Sua missão era levar os israelitas a reconhecerem sua apostasia e reconduzi-los à fidelidade ao Deus de Israel. Elias era, pois, um restaurador e um reformador, empenhando em restabelecer o concerto entre Deus e Israel. O Antigo Testamento, no seu final, registra a profecia que Elias reaparecerá antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Esta profecia cumpriu-se, e parcialmente, em João Batista, e poderá ter um cumprimento futuro antes da volta de Cristo. A fidelidade inabalável de Elias a Deus e no seu concerto faz dele para todo sempre um exemplo de fé, destemor e lealdade a Deus, ante intensa oposição e perseguição, e um exemplo de resoluta persistência em opor-se às falsas religiões e aos falsos profetas. Aleluia! Aí retrata aqui, nem orvalho nem chuva haverá. Elias, da qualidade de mensageiro de Deus, pronunciou uma palavra de juízo da parte do Senhor contra a nação rebelde de Israel. Deus ia reter a chuva durante 3 anos e meio. Esse juízo humilhava Baal, pois seus adoradores criam que ele controlava a chuva e que era responsável pela abundância nas colheitas. O Novo Testamento declara que essa seca em Israel resultou das ferventes orações de Elias. Aleluia! Eu tenho ordenado aos povos que ali te sustentem. Deus sustentou Elias junto ao ribeiro de Querite, porque esse profeta tomara posição firme ao lado de Deus contra a apostasia do povo. Assim como Elias sustentou a luta pela causa de Deus, o Senhor cuidará agora da sua causa, sua subsistência. Aleluia! O ribeiro se secou. Quando o ribeiro se secou, Deus dirigiu Elias a ir a uma terra pagã, habitada por adoradores de Baal, e ali Deus o sustentou através de uma viúva pobre. Tal experiência reforçou ainda mais a confiança que Elias tinha na providência divina. Às vezes, nos surge adversidade, mesmo quando estamos na vontade de Deus, em meio à experiência desse tipo. Deus poderá nos assistir de uma maneira diferente e maravilhosa, além do que podemos esperar. Aleluia! Então, nessa passagem da viúva de Serepita,
O Elias estava lá, não era por causa da viúva, mas a viúva estava lá por causa de Elias. Ou vice-versa, né? Quando bem se coloca. Entende? Porque dá para descortinar. Eu não sei colocar agora aqui a colocação correta. Mas lendo, vamos entender. Que Elias não estava lá por causa da viúva. Mas a viúva estava lá justamente por causa do que Elias ia fazer pela mão de Deus. Amém? Olha só. Deus coloca as coisas certas no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepita, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Aleluia. Então, ele se... tá aqui, ó. Elias estava lá por causa da viúva. É por causa da viúva. Aleluia. Então ele se levantou e se foi a Serepita. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te numa vasilha um pouco de água, beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ele disse: vive o Senhor teu Deus, que nem o bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vem aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aleluia. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona de casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: o Senhor, meu Deus, também até esta viúva, com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, e disse: o Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino, e o trouxe do quarto à casa, e deu à sua mãe, e disse a Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. Glórias a Deus. Capítulo 18. Elias apresenta-se diante de Acabe. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome
era extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. E repartiu entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi a parte para um caminho, e Obadias também foi a parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: eu sou. Vai, dize ao teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém, ele disse: em que pequei para que entregues o teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, dizendo: eles, aqui não está então a juramentar os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. E agora dizes tu: vai, diz ao teu Senhor, eis que aqui está Elias. Ou poderia ser que, apanhando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura, não disseram ao meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e sustentei com pão e água. E agora dizes tu: vai, dize ao teu Senhor, eis que aqui está Elias, ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou. Que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe: Acabe, és tu? Olha só o que Elias fala para Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta-me todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Aleluia. Elias e os profetas de Baal. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 bezerros. E eles escolheram para si um dos bezerros e os dividam
em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, não lhes metereis fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós uns dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhe deram e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltava sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura, dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedendo que, passado meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor. Ou seja, ele reparou, ele consertou, ele levantou um altar novo, o que havia sido derrubado, o que estava quebrado. O altar do Senhor estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e o dividiu em bezerro, o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre os holocaustos e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambia a água que estava no rego. Aleluia! Glórias a Deus! O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! E ele lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Aleluia! E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe
e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante a Acabe até a entrada de Jezreel. Aleluia! O que eu quero dizer, irmão? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, há uns números que é sagrado. Aos números que são sagrados. O mais conhecido deles é o número 7. Como vimos aqui. Elias pediu para o seu servo, ir ver 7 vezes. Então, tem ministério que faz campanhas de 7 dias. Que faz orações de 7 dias. Que faz todo tipo de cerimônia em cima de 7 dias. Né? E por meio deste ato de muita fé, Deus opera milagre. Mas tem gente que não crê nisto e não aceita. Porque diz que é exibicionistas humana. Porque isto é do Antigo Testamento, que não serve para os dias de hoje. Se você crê que o número 7 é o número de Deus, e que tudo que você fizer relacionado colocando o número 7 como primeira mão e o propósito, no final Deus vai responder. Aí você vai descobrir se faz sentido hoje ou não. Você só vai ter a autoridade de falar alguma coisa se você provar primeiro. Amém? Então assim é Deus. Você que é contra essas cerimônias, não fale de nada. Fique na sua. Porque Deus, o Espírito Santo, ele vai falar com você. Amém? Então foi isso que aconteceu aqui. Esses profetas de Baal, não creram no Senhor. Mas Deus respondeu a oração de Elias. Foi até então que eles não colocaram fogo no altar, justamente para não ser fácil, porque ali era uma disputa de deuses. Baal, que era Deus, e o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Elias, que é o nosso Deus também. Para intensificar mais ainda, Elias cavou ao redor do altar valas e encheu de água. Se você jogar água em cima do fogo, ele apaga. E o que Deus fez foi diferente. Ele lambeu toda a água com fogo. Enquanto os profetas de Baal não houve resposta. Então temos que servir um Deus vivo. Um Deus que pode lançar fogo do céu para queimar todo aquele que é contra a sua palavra, que é contra os seus ensinos, que é contra as doutrinas, que é contra as consagrações, que é contra tudo aquilo que o Espírito Santo dirige dentro do corpo da igreja, que é o corpo de Cristo. Aleluia. Amém? Então vamos agora para o 19, que vai dizer assim: Jezabel ameaça Elias, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou mensageiro a Elias e dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. E que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Vou trazer esse estudo
numa próxima live aí, tá bom? Esse estudo aqui para a gente compreender o poder da oração de Elias. Oração eficaz. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Elias no monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada. E eu fiquei só, e busco a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora, e ponte neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também uma grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, nem fogo, porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Aleluia. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo, zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias, e disse: deita-me, deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, por que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e os deu ao povo. E comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o serviam. Aleluia. Então ficaremos aqui neste capítulo 19, neste dia 11 de abril. Amém? Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Para você não cair na apostasia do que estão criando hoje. Hoje estão criando que há uma nova doutrina, que é uma nova palavra. Estão criando que há um novo profeta. Estão criando que há uma nova cidade santa, uma nova Jerusalém. Não com o nome de Jerusalém, mas com outro nome. Estão dizendo que já tem o novo João, né? Então, tudo isto é apostasia. Temos que se manter longe desses apóstolos. Porque a palavra de Deus diz que quem morreu por nós e se entregou
por todo o mundo. A palavra de Deus fala que ele não se entregou só pelo o continente africano, onde se centraliza ali a nação de Israel, não. A palavra de Deus, João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo. Deus amou quem? O mundo. Quem ama o mundo é o Senhor. Até hoje ele ama. Quem enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas que tenha vida eterna. Deus ama o mundo. Agora, o mundo ama a Deus? De maneira nenhuma. Hoje você vê os desastres acontecerem, porque o mundo ainda rejeita Deus, mesmo depois que enviou Jesus. E nós cremos em Jesus. Somos crentes que crê no poder do Filho de Deus, no poder de Jesus. Que ele cura, que ele liberta, que ele salva e que dá a vida eterna. E que somos regidos pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Creia também dessa forma. Ame a Deus, negando o mundo. E se torne filho de Deus por meio do sangue de Cristo. Até a próxima live, no nome de Jesus.